Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. Comunidade em oração, uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na rua Campo de São Cristóvão 338, bairro Imperial de São Cristóvão. Você, meu amigo, minha amiga, que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é nosso convidado, nossa convidada a estar conosco neste momento de comunhão com Deus, neste momento de oração intercessória, neste momento de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar para iniciarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos até a Tua presença, Senhor, primeiro para Te agradecermos pelo dia, pela melhora, Senhor, nesse estado de resfriado que eu me encontro, e Te agradecer por tudo, Senhor, pela paz, Te agradecer pela família, Te agradecer pelos irmãos e irmãs, pela comunidade de fé que pertencemos e todas as comunidades de fé que Te buscam, que Te louvam, que Te adoram, meu Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos, Senhor, perdão pela nossa omissão e Te pedimos também que em nome de Jesus, Senhor, Tu nos lave, Tu nos limpes, Tu nos purifiques com ensopo, a fim de que nos tornemos limpos e prontos para entrarmos na Tua presença. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa esses momentos de comunhão, abençoa a Tua palavra que vai ser lida e pregada, meu Deus. Abençoa cada irmão, cada irmã que vai estar se conectando conosco, aqueles que já estão conectados conosco, irmão Oswaldo Siqueira, irmã Antônia Lúcia Carvalho, irmã Rani Silva, irmã Delma Barata, irmã Maria Cristina, irmã Nazaré Cortinhas, enfim, meu Deus, todos os irmãos e irmãs, irmã Elba Cavalcante, irmão Eliel Magalhães, todos os irmãos e irmãs que se conectarem conosco, aqueles que vão receber essa mensagem através de compartilhamento, meu Deus, que Tu possas abençoá-los, que Tu possas visitar suas angústias, suas necessidades e ajudá-los, ó Pai, na busca pela solução. Em nome de Jesus, se conosco, nos conduz, nos inspira, alegra o nosso coração, remove as preocupações, remove todo pensamento contrário, meu Deus, à adoração, remove tudo aquilo que venha nos tirar do foco, que é estar na Tua presença, que é experimentar a Tua presença, a Tua paz. Em nome de Jesus, amém e amém. A paz do Senhor, irmão Oswaldo, tudo bem? Quanto tempo, hein? Estava meio sumido, rapaz? Foi o que houve, varão? Muito trabalho, né, meu irmão? Eu sei que você luta, você batalha. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Deus abençoe o senhor, irmã Marli, toda a sua prole. Deus abençoe o seu pai, Deus abençoe a irmã Ângela, a irmã Nilceia, todo esse pessoal que mora aí nessa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Bem, irmãos, nós estamos descobrindo que algumas coisas nós precisamos corrigir na nossa forma de orarmos. E em conversa com o grupo do qual eu faço parte e estudo junto com eles, nós percebemos que apesar de nós dizermos, ensinarmos que a oração é um diálogo que nós estabelecemos com Deus, nós percebemos que nós todos nós, sem nenhuma exceção, né? Nós, quando oramos, nós falamos, nós declaramos, e depois a gente encerra a oração e todo mundo vai para casa, todo mundo abre os olhos, fica, né, dando prosseguimento ao culto. E onde é que está o diálogo? Onde é que nós vamos ouvir
a voz de Deus, né? Se a oração é uma conversa, como é que nós vamos ouvir a voz de Deus se nós não damos esse tempo para Deus falar ao nosso coração, né? Pastor João Batista Gonçalves, Shalom Adonai, meu irmão. Então, é importante nós começarmos a desenvolver na nossa ação de orar esse espaço aonde nós vamos estar falando com Deus e ouvindo o que Deus está querendo falar conosco, né? Então é muito importante, irmãos, que nós não nos levantemos da posição de oração sem antes ouvirmos algo da parte de Deus. E não sou eu que vou dizer para você quando é que Deus está falando e quando é que Deus não está falando, quando é a voz de Deus, quando não é a voz de Deus. Isso nós só vamos perceber desenvolvendo essa característica. Ou seja, você fala com Deus, depois você deixa, né, alguns minutos, algum tempo em silêncio, você fica algum tempo em silêncio para ouvir aquilo que Deus quer responder a você. Então, o que comumente acontece é que nós oramos a Deus, falamos com Deus, em nome de Jesus, nos levantamos e vamos embora. Aí você vai na rua, você ouve um louvor. Aí a letra do louvor fala uma coisa assim, 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 você diz, olha Deus respondendo para mim. Não é assim que acontece? Você vai ao culto, o pastor prega uma mensagem, aí aquela mensagem toca naquele assunto, você diz, olha Deus está me respondendo a minha oração. Essa é a prática, não é verdade? Essa é a prática comum, mas não é a prática correta. Quando nós dizemos que Deus fala conosco, quando nós dizemos que a oração é um diálogo, quando nós dizemos que a oração é um diálogo, é uma conversa não é um monólogo, onde só uma parte fala. Então, nós precisamos desenvolver na nossa prática diária de oração essa forma de orar. Você fala um pouquinho, faz um silêncio, você tem que estar focado ali, faz aquele silêncio, respira fundo, bem lentamente, respira, puxa o ar, libera o ar. Você vai começando a desenvolver um vínculo de aproximação, de intimidade com Deus. Eu não estou dizendo que você não tenha, claro que você tem. Todos nós temos um vínculo com Deus. E Deus tem um vínculo conosco, né? Essa é a realidade mais verdadeira. Deus tem um vínculo conosco a partir do momento em que nós o aceitamos. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas como é a voz de Deus? Como é que Deus fala para você? Você já ouviu a voz de Deus? A Bíblia diz que Samuel ouviu. Ele estava deitado, dormindo, ele ouviu Deus chamando ele. Samuel, Samuel. E ele pensou que fosse Eli, né? Aí o Eli 2 vezes atendeu ele. Na terceira vez ele disse, olha meu filho, quando você ouvir essa voz, você fala, Senhor, pode falar que eu estou te ouvindo. E foi assim. E é assim que deve ser, irmãos. Se você, claro e evidente, isso não impede você de orar no padrão tradicional. Mas se nós começarmos a desenvolver essa característica, certamente a nossa oração vai ser produtiva e a nossa intimidade com Deus vai ser maior. Eu sei perfeitamente, por exemplo, no tempo que nós estamos aqui falando, esse tempo é um tempo precioso, porque nós não podemos alongar muito a live, senão vocês vão ficar cansados, e live em internet tem que ser uma coisa rápida, não pode ser muito alongada. Mas começa a exercitar isso.
justamente para que você possa se tornar mais íntimo, né, do Senhor. Eu estou recebendo uma notícia aqui lá do Pará, deixa eu ler rapidamente aqui, irmãos. Naufrágio que vinha do Marajó, uma embarcação vinha da ilha do Marajó, precisamente de Salvaterra, e já tem 14 mortos e ainda muitos desaparecidos. Essa embarcação afundou na altura da ilha do Cotijuba, lá no Pará. Nós lamentamos esse incidente, mas naquela região ali há muita facilidade, o pessoal facilita muito, as embarcações andam superlotadas, carga, pessoal, então a embarcação vem no limite ali e muitas vezes sem nenhuma manutenção. Pelo que eu pude apurar, a hélice da embarcação quebrou o eixo, né? Quebrou e entrou água pelo hélice. E isso produziu o afundamento dessa embarcação. Mas nós vamos orar depois, nós vamos estar orando, pedindo a Deus que console as famílias e que providencie para que os desaparecidos sejam encontrados e a maioria seja encontrado com vida, né? Lamentavelmente, esses acidentes são comuns na Amazônia devido à falta de segurança. Mas nós vamos estar falando hoje, estamos falando ao longo dessa semana sobre o texto que se encontra lá em Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 4, quando ele faz referência à perda do primeiro amor. Então nós fizemos uma abordagem bíblica, inicialmente, depois nós fizemos uma abordagem sociológica, geográfica, falamos da situação, da localização, a importância daquela cidade de Éfeso, né? Fizemos uma abordagem mostrando que a religião era muito influente lá em Éfeso, havia muita religiosidade ali, né? E nós vimos também que os grandes navios da época atracavam naquele porto, né? A economia, a cultura, a religião da cidade de Éfeso. Nós vimos tudo isso ontem. Mas uma coisa que nos chamou a atenção é que o nível moral daquela população era muito baixo. Apesar de todo esse avanço, apesar de ser uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade que recebia pessoas das mais diversas regiões, mas o nível moral daquele povo era muito baixo. Alguns falam dos habitantes da cidade como pessoas violentas, maldosas, libertinas, e que o comportamento promíscuo no templo era pior que o comportamento dos animais. Imagina o nível dessa crítica, né? Então, uma cidade que tinha tudo florescente, como é o nosso Rio de Janeiro, uma cidade florescente, uma cidade maravilhosa, mas uma cidade onde permeia a esperteza, a malandragem, a violência, a bandidagem, milícia, né? Tráfico, e muita prostituição, muitas drogas rolando, né? Cracolândias espalhadas pela cidade. E o que chama atenção é que o comportamento promíscuo no templo. Perceba, no templo. Comportamento promíscuo no templo. O que é promiscuidade? O que é comportamento promíscuo? É o comportamento onde você não sabe quem é quem é o líder, quem é o liderado, quem é o pastor. Todo mundo ali é um balaio de gato. Ninguém se respeita, ninguém se entende, tudo acontece de uma forma extremamente vulgar. Então era assim o comportamento do povo de Éfeso, né? No templo lá de Diana, né? Havia o templo da deusa Diana lá. E
os críticos chegam a comparar, colocando esse comportamento abaixo do nível do comportamento dos animais. Percebam como é grave isso, né? Então, hoje nós vamos ver a cidade de Éfeso, o que é que a Bíblia fala de Éfeso, como é que começa o Evangelho em Éfeso. Amém? Vamos lá. Nós vamos ler o texto que se encontra em Atos, capítulo 18, versículos 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. E chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhes eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Isso é Paulo. Paulo chega a Éfeso, né? E chegou a Éfeso. Quem chegou a Éfeso? Paulo. E deixou-os ali. Ele deixou discípulos dele ali em Éfeso, né? E ele entra, já chega batendo de frente com as autoridades lá da sinagoga, né? Porque o cristianismo era visto pelos judeus como uma seita. E ele bate de frente. Paulo tinha autoridade. E ele bate de frente com eles, né? Eles discutiam, eles parlamentavam, vamos dizer assim, né? E os discípulos rogaram a ele que ficasse mais um tempo. Mas ele não se permitiu ficar porque ele tinha compromissos em Jerusalém, né? Mas ele se despede e diz: olha, se for possível eu volto. Então esse texto ele vai fundamentar, né, aquilo que é dito, que Paulo foi o fundador da igreja em Éfeso. Paulo começou o trabalho em Éfeso, tá? A cidade de Éfeso ela é citada muitas vezes na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. No primeiro século, muitos judeus moravam em Éfeso e ali conseguiram influência e riquezas. Olha só, né? Houve uma diáspora, né, lá em Jerusalém, e muitos judeus se dispersaram e muitos foram para Éfeso. E lá eles trabalharam, progrediram e conseguiram dinheiro, conseguiram riquezas, se tornaram influentes, né? A comunidade judaica que morava em Éfeso contava com a proteção romana. Então Roma é aquilo que nós falamos anteriormente. Roma era seguir aquela máxima da Pax Romana, né? Então eu falei inclusive que os jovens judeus eles não serviam ao exército, né? Os romanos deram essa prerrogativa para os judeus. Eles respeitavam, né, a religião deles. A questão do sábado, então eles preferiram dispensar os jovens do serviço militar. Inclusive, Roma chegou a construir, né, a comunidade judaica lá em Éfeso tinha um prestígio junto a Roma, e eles construíram uma sinagoga própria lá em Éfeso. Havia uma sinagoga, né? E nós vimos no texto aqui, o texto mostra Paulo indo à sinagoga, disputando, debatendo lá com os judeus. E Paulo leva o evangelho de Cristo para Éfeso. E ele causa uma série de problemas com essa iniciativa. Por quê? Porque haviam pessoas lá em Éfeso que lucravam com o paganismo, né? Havia muita gente que ganhava dinheiro em cima do paganismo. E o cristianismo ele não adota determinadas práticas. E isso causou um grande desconforto entre as autoridades lá de Éfeso. E Paulo ele faz essa viagem a Éfeso, ele faz essa visita a Éfeso, ele estabelece essa igreja lá em Éfeso por ocasião da sua segunda viagem missionária, quando ele estava indo para Corinto, né? Ele estava indo, aliás, de Corinto para Jerusalém. Eu confundi aqui as coisas.
Ele estava indo de Corinto para Jerusalém, então ele para em Éfeso, estabelece ali um trabalho, deixa alguém à frente, né? E segue para Jerusalém, que era o seu destino. E é nesse mesmo tempo que Priscila e Áquila, eles ficam em Éfeso durante um período e trabalharam ativamente na obra do Senhor. Eu creio até que Priscila e Áquila estivessem nesse grupo, né? Faziam parte desse grupo que fica lá sob a orientação de Timóteo, que é um dos pastores que dirigiu lá aquela comunidade. Então, na casa de Priscila e Áquila, as reuniões eram realizadas. Às vezes a gente fala em reunião, né, igreja em casa ou pequenos grupos, né? A gente fala nisso, as pessoas estranham. Não, que não sei o que, porque isso, aquilo. Mas olha aqui, a reunião da igreja em Éfeso começa na casa de Priscila e Áquila, né? Eles abrigavam as reuniões dos crentes na casa deles. Foi em Éfeso que eles conheceram aquele famoso pregador, Apolo. Olha o que diz o versículo 18, né? Atos 18 a 25, eu vou ler só o versículo 18, diz assim: E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Isso aí já é outra discussão, mas na realidade a gente percebe que essa leitura que eu fiz agora é só para vocês fixarem que Priscila e Áquila estavam em Éfeso e que eles vêm com Paulo, né? Depois, quando Paulo tem necessidade de se deslocar. Na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou 3 anos em Éfeso. Olha só, a primeira vez ele foi rápido porque ele estava de passagem, mas na segunda vez ele passa 3 anos. Atos 20, 31 diz assim: Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, uma viagem missionária, olha só como era essa viagem, uma viagem missionária onde ele passa, numa cidade, ele passa 3 anos. Olha como é interessante a vida de Paulo, né? Como é que Paulo era um homem totalmente devotado à obra missionária. Timóteo ficou responsável pela igreja de Éfeso durante um período. E a gente lê na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então estava havendo uma tentativa, né, de desvio doutrinário em Éfeso. Aí ele manda Timóteo para lá e diz: olha, mantém firme aí o ensino, não te desvia daquilo que tens aprendido, não é verdade? Então, depois do início da revolta judaica, parece que o próprio apóstolo João foi para a cidade de Éfeso. A tradição cristã, e aqui é uma afirmação que vem da tradição cristã, inclusive afirma que foi em Éfeso que o apóstolo passou seus últimos anos e escreveu os livros neotestamentários que são de sua autoria. Isso aqui é só para efeito de conhecimento, porque depende de aprofundamento, e nós não temos tempo para aprofundarmos, né? Então, de acordo com a mensagem de Jesus na carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho de Deus, pois o Senhor lhes disse: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então não era uma comunidade acomodada, parada, não. A palavra grega traduzida como labor é kopos, que, de acordo com a concordância de Strong,
significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Então, se Jesus, na sua orientação, ele diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Perceba, aquela comunidade trabalhava, aquela comunidade enfrentava dificuldades, mas eles eram perseverantes. Então, o que é que Deus está reclamando, né? O que é que Jesus está reclamando deles? Que, poxa, vocês abandonaram o primeiro amor. Onde é que está isso, né? Então, esse tipo de labor, seguido de perseverança, por parte dos Efésios, não nos permite concluirmos que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade no serviço do Senhor. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou desejar desistir, uma vez que nessa mensagem profética o Senhor Jesus elogia a persistência desses cristãos de Éfeso. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Apocalipse 2, 3, né? Então, eles são dignos de elogios pelo trabalho que fazem. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós. Olha só, olha como é interessante isso aqui. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Perceba, o que é o candeeiro? O candeeiro serve para quê? Para iluminar, né? Serve para iluminar. Então o Senhor está ameaçando remover o candeeiro, deixar aquela comunidade entregue às trevas da sua própria prática, da sua própria desobediência. Então, a perda do primeiro amor é uma queda. E essa queda é chamada de pecado e necessita de arrependimento. Então, uma igreja produtiva, uma igreja vibrante, uma igreja perseverante, mas uma igreja onde havia pecado. E Deus demonstra claramente a sua insatisfação com essas coisas. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por quaisquer outros motivos, os quais, acompanhados daquele primeiro amor intenso, fariam sentido, mas sozinho não. Então perceba, irmãos, perceba, né? Amanhã nós vamos continuar essa conversa. Nosso tempo hoje já esgotou, mas amanhã a gente continua essa conversa. Então a perda desse primeiro amor é causado pelo pecado. Então às vezes a pessoa está trabalhando, está ativo na igreja, está produzindo, está lá e tal, mas tem algo que prende, que tolhe, que impede, né? Que cercia a comunhão plena com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos auxilie, né? Para que nós possamos depois, ouvindo novamente essa mensagem, você possa refletir com calma aí, né? E quem sabe até encontrar outras respostas, né? Ou outros questionamentos. Mas amanhã nós vamos continuar. Nós vamos ver, né? O desdobramento disso aí, amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a tua presença na nossa vida, Senhor, é a razão de nós não sermos consumidos. A tua presença
na nossa vida, meu Deus, serve como um farol. A tua palavra é como um farol. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E essa palavra nos admoesta, nos chama a atenção para que nós venhamos a nos precaver contra o pecado, porque o pecado nos afasta do Senhor. O pecado mata o primeiro amor. E são muitas as situações que nos levam a pecar. Muitas decepções, iras, frustrações, vícios. E nós achamos que é muito normal, é natural, eu nasci assim, eu sou assim, quem quiser que me ature assim. Será que é assim que Deus quer que nós sejamos? Será que é isso que Deus espera desse povo que se chama pelo seu nome? Por isso é importante nós orarmos, Senhor. Por isso é importante que Tu nos consoles com o Teu Espírito Santo e nos induzas a buscar a Tua face em oração, confessando o nosso pecado, declarando o nosso arrependimento, mas buscando também uma comunhão íntima contigo, onde nós possamos ouvir a Tua voz, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nessa tarefa, nos ajuda nesse propósito, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós já te agradecemos e te apresentamos agora, Senhor, o nosso livro de oração, onde constam os nomes dos irmãos e irmãs que pedem a Ti um milagre, Senhor, o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da vitória nas causas na justiça, o milagre da liberação dos seus investimentos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada situação, cada nome, cada pessoa cujo nome está aqui neste livro. Visita cada uma delas, ó Pai, e contempla a sua necessidade. Nós te apresentamos o nosso colega Raimundo Roxford, que se encontra internado no Hospital Marcílio Dias, e ele tem câncer no sangue, meu Deus. Nós nos preocupamos com esse nosso colega e confiamos a vida do Roxford nas Tuas mãos, ó Pai. Visita ele agora, meu Deus, naquele leito, lá no Hospital Marcílio Dias. Renova aquele sangue, troca aquele sangue, porque Tu podes fazer isso, meu Deus. E nós pedimos em nome de Jesus, meu Deus. Em nome do Roxford, nós te apresentamos todos os enfermos, principalmente aqueles que sofrem de câncer, aqueles que estão com esse problema no fígado, nos rins, em outras partes do seu corpo, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Liberta, Senhor, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão possuídos pelo inimigo, Senhor, aqueles que estão sendo cercados pelo inimigo. Liberta, Senhor, aqueles que são escravos dos vícios, das drogas, da jogatina. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dá vitória àqueles que estão com suas causas na justiça, aqueles que estão, Senhor, sofrendo, porque suas causas não são julgadas e essas pessoas precisam dessas respostas. Em nome de Jesus, meu Deus, concede vitória a essas pessoas. Em nome de Jesus, nós te apresentamos as pessoas que estão com suas aplicações retidas por irresponsabilidade, por falta de honestidade ou de hombridade, seja qual for o motivo, Senhor, pelo qual esses recursos estão presos, estão retidos. Que Tu possas liberar, meu Deus, possas tocar no coração e na mente dessas pessoas que administram esses recursos, para que eles possam liberá-los e todos possam ter a alegria de restituição
daquilo que foi investido, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Olha o Brasil, meu Deus. Ontem foi celebrado os 200 anos da independência. Foi um dia de festa patriótica. Foi um dia de demonstração que o civismo, o nacionalismo está sendo resgatado na população, meu Deus, e pela população. Nós te agradecemos. E foi uma festa maravilhosa. Uma invasão de verde e amarelo nas ruas, nas praças, nos locais de concentração. Mas hoje, Senhor, nós vimos os comentários daqueles que não têm interesse, ou daqueles que torcem contra, ou daqueles que são adversários políticos. Eles levaram para a política, eles politizaram tudo, meu Deus. Ao invés de eles se unirem no seu propósito patriótico e deixar para discutir a política depois, eles preferiram politizar tudo. Mas que tu possas entrar nessa luta, nessa batalha. Sabemos que essa batalha não é nossa, essa batalha é tua, porque a tua palavra diz que todo poder vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, meu Deus. E nós confiamos, Senhor, esse pleito eleitoral. Nós confiamos a condução desse processo às tuas mãos, ó Pai, ou em tuas mãos, ou nas tuas mãos. Por isso, meu Deus, toma, Senhor, toma a direção desse processo. Abençoa o presidente da República, os ministros, ó Pai. Abençoa o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, senadores e deputados federais. Abençoa os governadores, Senhor. Abençoa os prefeitos. Abençoa os deputados estaduais, os vereadores. Que haja, Senhor, unidade ou busca por ela. Em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, Senhor, o Poder Judiciário, todos os juízes, os ministros da Suprema Corte, todos aqueles que militam no Poder Judiciário. Que sejam abençoados por ti e que haja justiça para todos, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a família que se chama pelo teu nome, meu Deus, a igreja, a grande família espalhada pelo mundo. Abençoa todos os pastores, presidentes, todos os coordenadores, todos os ministros, todos os pregadores, os missionários, os evangelistas, todos, ó Pai. Aqueles que estão à frente, despertando a fé no coração das pessoas, conduzindo, Senhor, as liturgias para te adorar, conduzindo, meu Deus, pecadores ao arrependimento, que tu possas abençoá-los abundantemente, juntamente com seus familiares. Essa é a nossa oração, pedindo uma bênção especial às famílias dos irmãos que estão conectados conosco. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, Senhor, os familiares, abençoa os filhos, abençoa as filhas, os netos, o cônjuge de cada um dos irmãos e irmãs, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja paz nos lares, que haja progresso nos lares, que haja dignidade nos lares. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, fazendo a oração que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje, permaneça para sempre. Todos digam amém. Uma boa noite a todos. Até amanhã na comunidade em oração às 18 horas. Manhara Nunes, um abraço, a paz do Senhor. Em nome de Jesus, Shalom Adonai.